Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos. Mais um final de semana que chegou. A graça de Deus, estamos todos aqui ainda com saúde, né? E esperamos que esse fim de semana seja um fim de semana de bastante alegria para todos nós. Vamos continuar aqui com o nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. O Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transformando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou fortuna, experimente uma satisfação, de resto bem justa. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há distância. Tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade. Santa e salutar virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família ou que a ganhastes pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer: é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Eu vou parar aqui, a leitura é extensa, mas é uma estrutura só, falando sobre o apego aos bens materiais. Nós já falamos inúmeras vezes, né, sobre isso, que nós damos muito valor às coisas terrenas e essas coisas vão ficar na terra. Vão ficar na terra. Deus nos emprestou essas coisas, os bens materiais, para que a gente passe por esse momento de reencarnação que estamos passando. Nós temos que dar valor àquilo que vai engrandecer o nosso espírito, que vai proporcionar a nossa evolução espiritual, nosso crescimento, e não as coisas que vão ficar aqui, né, para os outros brigarem depois, né? Então, vamos pensar um pouquinho que a vida verdadeira é a vida espiritual e que nós temos que engrandecer, enriquecer essa vida espiritual. É o espírito que habita nosso corpo físico hoje. Ele é que veio aqui na Terra para crescer, para aprender, para se desenvolver e para se apurar, né? Então, vamos desapegando da matéria, vamos usar sim com consciência tudo aquilo que o Pai nos deu, nos emprestou, melhor dizendo. Vamos usar com sabedoria e que esse uso que é necessário não seja maior do que o aprendizado moral, a prática do amor e da caridade, para que nós possamos enriquecer, sim, verdadeiramente, o nosso espírito, que é o que vamos levar para o plano espiritual quando nós desencarnarmos. Tá bom? Leitura do Evangelho foi essa, comentário foi esse, né? Tomara que alguém aproveite bem isso. Hoje, o Livro dos Espíritos, nós estamos ainda no capítulo 1,
né? No livro 2 dos Espíritos, origem e natureza dos espíritos, vamos falando aqui sobre as classes, né? As ordens dos espíritos. Hoje nós vamos falar sobre os espíritos levianos na questão 103. Os espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e o ridículo humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Bom, esses são os espíritos levianos. Esses nós temos que ter muito cuidado nas nossas consultas, né? Porque falam sobre tudo, respondem todas as suas perguntas, o que já não acontece com outra categoria de espíritos que nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Eles não se importam com a verdade, eles falam o que eles querem falar. Eles te respondem do que eles quiserem responder. Então, vamos ter cuidado, prestar bastante atenção nas atitudes, né, desse espírito que está se manifestando. Tá bom? Abrir o olho, porque entre eles estão os zombeteiros, os inconsequentes e os maliciosos, para usar da nossa fé, que vai ali buscar alguma coisa, buscar uma resposta para algum problema, uma ajuda para algum problema, e eles abusam. Eles abusam. Vamos tomar cuidado com essas manifestações, vamos prestar atenção com essas manifestações espirituais. Tá bom? Grande abraço para todos, um ótimo final de semana para todos nós, com muita paz, muita luz, muita harmonia em nossos corações. E até segunda-feira, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.